Olá, boa noite. Boa noite, Valma. Tudo certo? Vamos aguardar alguns minutos para o pessoal ir chegando. Olá, boa noite. Eu tive que parar a última live e abrir outra porque parece que ele não estava entregando para todo mundo. Estava entrando pouca gente. Vamos aguardar mais alguns minutos, pessoal, e a gente já começa a live. Boa noite a todos que estão chegando. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre a teoria da supressão, tá? Basicamente, é aquela teoria do Dr. Praful para explicar a questão da supressão que acontece no organismo e, em conjunto disso, para então mostrar, para a gente poder, ser possível analisar no paciente se a medicação homeopática está realmente correta, está realmente levando o paciente à cura ou à supressão, beleza? Então, é um tema muito interessante e eu gosto de chamar a teoria da supressão como se fosse o controle de qualidade do homeopata. É aquilo que a gente utiliza para ver se realmente o medicamento que a gente deu, se a escolha do remédio foi correta, se esse medicamento está correto, e isso pode ser investigado, isso pode ser analisado através de alguns parâmetros que a gente tem que observar no paciente, e também alguns, principalmente, não só esses parâmetros, mas principalmente observando a questão dos tecidos embrionários e olhando então para o andamento da doença no organismo do paciente. Vamos já dar, Bem, vamos começar então, tá? Já passou das 9 horas, Bem, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre teoria da supressão, tá? Já teve umas 2 lives que eu falei sobre isso aqui, tá? Então, mais para frente vai ter bastante coisa em relação a isso no YouTube. E também nesta semana, no sábado, às 16 horas, nós vamos ter o nosso grupo de estudos novamente, falando sobre a teoria da supressão, mais especificamente sobre a segunda parte da teoria da supressão. Tá? Nós já tivemos um grupo de estudo que nós falamos da primeira parte e agora vai ser a continuidade da teoria da supressão do Dr. Praful. Tá? Então é isso. Aí se você tiver interesse, tá? Me manda um direct, a gente conversa, eu explico como funciona o nosso grupo de estudo e você então vem se unir a gente para estudar e para estar lá junto, beleza? Então, pessoal, o que é basicamente a teoria da supressão? Bem básico. O Dr. Hering, discípulo de Dr. Hahnemann, trouxe a nós homeopatas uma das coisas mais impressionantes que a gente consegue enxergar na homeopatia, que é a lei de cura. A lei de cura ela é realmente aquele controle de qualidade para a gente ver se de fato nós estamos levando o nosso paciente no caminho de cura, se o nosso paciente está seguindo esse caminho de cura. Porém, não é algo muito simples você analisar esses pontos pela lei de Hering. E quando você estuda o Praful, falando sobre a teoria da supressão, ele demonstra para você de maneira muito forte o quão é difícil analisar o paciente pela descrição da lei de Hering. Então, o que o Praful fez? O Praful falou, eu vou pegar isso aqui e vou fazer um upgrade da lei de Hering. Vamos colocar assim. Então, o Dr. Praful, basicamente, o que ele fez foi pegar a lei de Hering,
e trazer esta lei à luz das ciências modernas, né? Que é o que precisa ser feito cada vez mais com a homeopatia. E, sendo assim, ele desenvolve a teoria da supressão. A teoria da supressão, então, vem para mostrar para a gente como que a doença caminha no organismo do doente, né? Ela vem mostrar para a gente a direção tanto da cura, mas também a direção da doença, que seria a direção de supressão, né? Que pode acontecer naturalmente ou então causada tanto pelos remédios alopáticos quanto pelos remédios homeopáticos, tá? Então é isso. A gente tem que, basicamente, a teoria da supressão é uma maneira mais científica de olhar, assim, usando, né, as ciências modernas, de olhar a lei de Hering. Mas então o que o Dr. Prafu faz? O que ele traz para nós para que a gente possa observar melhor essa lei de Hering? Bem, o Dr. Prafu, conhecedor nato da embriologia, ele então fala, olha, nós temos que seguir a lei de Hering, nós temos que olhar a lei de Hering olhando os tecidos embrionários, ou seja, ectoderma, endoderma, mesoderma. E as outras partes do organismo que vêm, né, que nascem desses tecidos embrionários. Sendo assim, olhando através, né, buscando, seguindo a lei de Hering, através destes tecidos, a gente consegue enxergar de maneira muito mais fácil e muito mais verdadeira para onde a doença está indo. Então, vamos imaginar que a pessoa tem lá uma erupção na pele, e então essa erupção passa e a pessoa usa cremes com corticoide, alguma coisa assim, e depois de 1 ano, 2 anos, essa pessoa passa a ter asma, por exemplo, né? Um adolescente, vamos colocar assim. O adolescente contraiu, né? Ele desenvolveu asma pela simples questão de poluição do ar ou qualquer outro tipo de coisa? Não. A asma é a mesma doença de quando ele esteve com aquela erupção na pele, tá? A doença é uma coisa só no organismo. Só que no momento ela estava se mostrando, né, aparecendo-se como erupção de pele. Quando ela foi então suprimida pelos cremes com corticoide, por exemplo, ela vem e aparece então como uma asma, tá? Então, a supressão seria isso. Mas Léo, então como que eu posso olhar isso através dos tecidos embrionários? Bem, a pele, ela vem da ectoderme. A ectoderme é um dos tecidos embrionários que ficam mais a parte externa, que vão formar mais os tecidos externos, né? Claro, numa ponta e depois numa outra parte vai formar também a parte do neuroectoderma, que já é um tecido mais valioso para o corpo, que é onde tem a parte neural. Mas então a pele estaria então, ela nasce, ela tem origem nesse tecido, né? Já a parte da asma, né, ali, o sistema respiratório pulmonar, ele está mais, ele vem, né, a sua origem se dá no endoderma. Estou olhando aqui na cola, tá? Mas é isso mesmo, no endoderma, que seria então o segundo ponto da supressão. Ou seja, a doença passou de um tecido que fica mais externamente, de um tecido que é menos nobre, que seria no caso a pele, que nasce do ectoderma, para um tecido um pouco mais acima, um pouco mais à frente, um pouco mais nobre, que então seria o endoderma. Logo, a gente então começa a entender melhor, a questão da lei de Hering, a conseguir enxergar melhor a lei de Hering, então conseguimos classificar o ponto em que a doença do indivíduo se apresenta, né? Isso é uma das coisas mais impressionantes da teoria da supressão. Então, olha, eu estou com um paciente aqui, ele tem um problema de pele e eu vou tratar com homeopatia. Passou 1 ano e o paciente teve melhora, ele melhorou bastante e tal.
as erupções sanaram, né? Ele não tem mais nada, só que agora ele veio reclamando de uma rinite. E agora? Essa poluição, né? Não é poluição. O seu remédio foi errado, você causou supressão no seu paciente. Ah, mas olha, teve melhora. A erupção foi embora, parou de coçar, a vermelhidão não apareceu mais, ele não teve mais as crises alérgicas. Sim, só que agora você transferiu a doença da pele para o sistema respiratório, como uma rinite. Tá? Então, você causou supressão. Então, seria isso. O que o Dr. Prafu nos dá é uma classificação dos tecidos, onde a gente consegue analisar em cada ponto, seguindo os tecidos embrionários, em cada ponto em que está a doença no indivíduo. E através disso a gente consegue saber, olha, aqui, esse tratamento aqui que ele fez, levou ele a ter uma supressão. Aquele outro tratamento lá que ele fez, levou ele mais para o estado de cura. E a gente consegue fazer e analisar estas coisas quando então a gente consegue observar através dos tecidos embrionários, que é o que o Dr. Prafu nos traz. Tá? Então temos uma pergunta, a Berta perguntou: como saber se é supressão ou retorno de sintoma antigo? Então, aí é exatamente por isso. Ou seja, a supressão, ela necessariamente tem que ser algo novo. Por quê? Porque você vai estar levando a doença para frente. Entendeu? Claro, às vezes o paciente já teve aquilo e depois curou aquilo e retrocedeu, né? Aí a gente tem que pensar no paciente como se ele fosse uma linha do tempo, a saúde dele, né? Então aqui ele teve um problema, aqui ele teve um outro que é mais grave. Vamos pensar então que aqui está o problema que está mais perto da cura e aqui está o problema que está mais longe da cura. Olha, eu tinha isso. Aí ele curou isso aqui, curou de curar mesmo, aí ele só ficou com esse. Só que aí depois de um outro tratamento errado, ele volta para esse. Ou seja, aí também, nesse caso, é uma supressão. Só que é uma coisa que ele já teve. Só que sempre quando você causa a supressão, você tem que analisar, claro, se ele já teve aquilo. Então, o paciente, olha, que nem aconteceu, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Kent, ele vai relatar vários pacientes que, depois do tratamento homeopático, tinham o corrimento uretral da sífilis, né? Bem semelhante ao corrimento da sífilis. Só que não necessariamente esses pacientes estavam contaminados com a bactéria, né, da sífilis. Eles estavam o que então? Retrocedendo e trazendo de volta esses sintomas que tinham sido suprimidos por remédios alopáticos, e então, sendo suprimidos, ficaram lá, mas o organismo, depois que está recebendo o tratamento homeopático correto, traz de volta, aflora de volta isso no organismo, para que isso então possa ser curado, né? Isso, em vários homeopatas vão descrever isso daí, né? Principalmente nos livros dos grandes homeopatas, eles vão descrever essas coisas, esses processos, né? Hahnemann analisou muitas dessas coisas para desenvolver a teoria dos miasmas, né? A questão miasmática. Ele analisou demais esse caminho que existe no corpo, na saúde da pessoa, né? De você estar com um problema, receber um tratamento errado, incorreto, e aparecer com outro problema. Só que tudo é a mesma doença, tudo é uma doença só. Então, sendo assim, pessoal, e isso que a Berta perguntou aqui em cima é muito interessante, porque sempre que você... Olha, eu tratei e aí então apareceu uma coisa que o paciente já tinha. Ele já tinha há um tempo, só que depois ele parou de ter. Bem, então aí possivelmente, né, o paciente está caminhando para o estado de cura, né? Por quê? Porque se ele já teve, parou de ter e agora não tem mais, e após o tratamento ele inicia aquele processo novamente, quer dizer então que
vamos colocar assim, ele está resetando, né? Ele está voltando a fita. A saúde dele está voltando os pontos para curar novamente aqueles problemas que não tinham sido curados. Entendeu? Então, como que a gente analisa? Como que a gente vai analisar isso? Através da lei, através dos tecidos embrionários que o Dr. Prafu coloca para a gente. Através dessa classificação que o Dr. Prafu traz para a gente. Né? Então, só para vocês terem uma leve noção do que seria mais ou menos isso na prática, o Dr. Prafu coloca no seu livro alguns pontos bem interessantes e eu vou até descrevê-los para vocês. Um paciente se queixando de dor no abdômen devido à acidez, vamos imaginar que seria uma gastrite, né? É tratado homeopaticamente. A dor no abdômen desaparece e amortecimento com picadas nas mãos inicia. Então, o paciente tinha uma gastrite, tratou através de remédios homeopáticos e depois disso começou a aparecer amortecimento e picadas nas mãos. Tá? Isso é bom ou isso é ruim? Pergunta o Dr. Prafu. Como a doença progrediu, né, do centro para a periferia, de dentro para fora, como que a gente analisa isso? Né? Aí a gente pode ver como fica difícil analisar essa questão muitas vezes pela lei de Hering. Pela lei de Hering. Né? Será que a doença então ela está melhorando? Né? Porque ela estava mais internamente e agora está mais à periferia, mais externamente. Porém, este caso, né, que a gente acabou de citar é um caso ruim. Não só ruim, mas muito ruim. Por quê? Porque o paciente passou de uma gastrite. Onde que acontece a gastrite? No estômago. O estômago ele está inserido e ele nasce do endoderma. Né? Ele vem do endoderma. Depois que passa os problemas estomacais, o paciente começa a ter amortecimento das mãos e pontadas. Ou seja, o que é isso? Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele vem de onde? Ele vem de que tecido embrionário? Aqui na placa neural, que é um tipo de ectoderma que chama neuroectoderma, que é um tecido mais interno, que é um tecido mais nobre. Não é à toa que dá origem ao sistema nervoso central. Né? E que na classificação do Dr. Prafu ele chama de placa neural, que entra então nessa classificação o sistema nervoso periférico. Logo, o paciente está caminhando, né, para uma supressão. Ele está tendo uma supressão. Né? Ou seja, o tratamento foi absolutamente incorreto. Né? E aí a gente pode então analisar aí como que a gente poderia avaliar o paciente e falar, opa, peraí, o tratamento está correto, está incorreto, vamos rever as coisas. Né? É uma maneira. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui, dor no abdômen desaparece e os tornozelos começam a doer. Bom ou ruim? Né? Será que isso é de dentro para fora? É do centro para a periferia? É de órgão mais importante para menos importante? Vamos analisar. A doença então mudou do endoderma, que é a segunda camada, segundo a classificação do Dr. Prafu. Então ele tinha dor aqui no abdômen. Vamos pensar que era uma gastrite. Mais uma vez, problema da parte do endoderma. Depois disso, o paciente então apresenta dores nos tornozelos. Onde que é isso? Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo ele nasce de digamos que é uma junção entre o endoderma e o mesoderma. Ou seja, ele está à frente do endoderma. Logo, ele está acima, ele é mais nobre, ele é mais importante do que o endoderma. Sendo assim, isso foi uma supressão. Tá? Então, passou de uma gastrite para dores nos tornozelos. Sim, pode ser que ele esteja de baixo, né, de cima para baixo,
pode ser que esteja mais externamente, porém, se você analisar os tecidos embrionários, você vai ver que um é mais nobre do que o outro. Ou seja, você causou a supressão novamente. Está aí, na prática, como que a gente observa isso, como que a gente vê essas coisas, entendeu? Eu sei que é complicado e deve ser mesmo, porque entra muito a questão da embriologia, né, também nesses pontos. Então, aí fica, né, o convite da homeopatia para todos nós, né? A homeopatia não é uma pseudociência que deve ser rejeitada pelas ciências modernas, mas sim reavaliada à luz das mesmas, né? Temos uma pergunta aqui. Nem sempre o paciente tem registro dos problemas que já vivenciou. Como avaliar se é retorno de algo que ele, paciente, não lembra mais? Bem, então, aí é que está. Nós vamos avaliar. Então, o paciente não lembra mais. Isso é meio difícil, né? Sei lá, vamos pegar uma pessoa mais velha, talvez, sei lá, né? Mas isso pode acontecer, sim, né? Às vezes é um problema de saúde meio corriqueiro e a pessoa esqueceu disso. Exatamente pelos tecidos embrionários. Ou seja, mesmo que ele não saiba, então agora eu estou tendo isso daqui, mas você já teve isso daí? Não, assim, na verdade eu não lembro. Então, aí você precisa olhar pelos tecidos embrionários, né? Vamos olhar e vamos ver onde a doença está agora. É um local, olhando através da classificação do Dr. Prafu, é um local mais nobre ou menos nobre? Se for menos nobre, se estiver no caminho da cura, segundo a classificação dos tecidos embrionários, você não precisa se preocupar, né? Por quê? Porque o paciente está sendo levado para o caminho de cura. Agora, é claro, precisa classificar direito, né? Porque não adianta falar, o paciente não lembra, e às vezes você classifica errado e às vezes isso é uma supressão, né? Então, para a gente observar como essa questão da teoria da supressão é importante, como olhar para esse ponto dos tecidos embrionários nos dá a chave para entender e para fazer esse controle de qualidade do paciente. Como que isso é uma chave, é um farol para que a gente observe e fale, olha, tá ali, ó. Então, mesmo que a pessoa não saiba, peraí, mas tá caminhando para algo que é menos nobre, tá caminhando para algo que é mais externo. Onde que a gente consegue dar uma classificação definitiva? Através da observação da onde nasce, da onde tem origem o local onde está sendo atacada a doença, onde a doença está se demonstrando, né? E a gente só consegue isso através da teoria da supressão, né? Então, mostrando aí pra gente o quão é necessário, pelo menos na minha opinião, a teoria da supressão. Sim, é impressionante mesmo. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, que da hora. Incrível, né? Porque, caramba, é uma ferramenta realmente de controlar a qualidade do seu tratamento, né? Sem isso, muito pouco, pelo menos para mim, pode ser dado ao paciente. Qual dos livros do Dr. Prafu que ensina o estudo da supressão? Então, chama exatamente isso. É uma série de livros que chama Homeopatia Previsível, tá? E a teoria da supressão é a parte 1 desses. São 3 livros, tá? A teoria da supressão é a parte 1 e chama exatamente isso, teoria da supressão, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Isso, né? Realmente o grande lance é ter uma noção clara sobre os tecidos embrionários, né? E entender muito bem como que isso funciona, para que cada vez mais você consiga, através de vários parâmetros, né, várias coisas que o paciente falar,
você já consiga observar e ver, não, o tratamento está correto, o tratamento está errado, né? Porém, aí entra as várias milhares de outras variáveis que existem na homeopatia. Uma delas, por exemplo, para você alcançar isso, você só alcança isso dando o si mínimo. Isso daí já nos leva para uma outra variável. Como que a gente acha o si mínimo? Não, olha, tem que pegar a parte mental. Não, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, tem que rejeitar aquilo, tem que... Ou seja, o negócio é muito mais complexo, né? A homeopatia bem feita, bem realizada, de maneira séria e com firmeza, ela é realmente, na minha opinião, bem complexa, né? Ela é muito profunda. Então é isso. Essas variáveis, primeiro, na minha opinião, precisam ser resolvidas na sua vida de homeopata, né? Para que então você consiga alcançar essa observação da lei de Hering. Porque senão, todos os tratamentos que você fizer ou empreender, vai ficar difícil, né? E aí então o Dr. Prafu coloca isso no livro também. Como achar o si mínimo, o que é importante na busca do si mínimo, como avaliar isso e tudo mais, tá? Então, a gente perguntando, tem vaga para o grupo de estudo ainda? Sim, temos vagas, tá? O próximo grupo, então, vai ser sobre a teoria da supressão, mas vai ser uma continuidade da anterior, que nós já fizemos, que é que é a segunda parte dessa teoria da supressão. Sendo assim, para quem ainda não viu, não tem muito problema não ter visto também a primeira parte. Na segunda parte eu vou falar o resto dos tecidos embrionários e vou também colocar um pouco da maneira que o Dr. Prafu coloca para a gente, ensina, né, que fala para a gente olhar a maneira com que a gente deve buscar o si mínimo. Então vai ser muito interessante, se você puder participar também vai ser um prazer. Então, qualquer coisa, temos muitas vagas ainda, manda para a gente um direct, tá? Que a gente eu vou explicar para você tudo certinho, tudo bem explicado, de como que funciona os grupos de estudo, como que funcionam as aulas, e aí então a gente conversa mais, e aí a gente te coloca no grupo, e você começa aí a fazer parte com a gente, beleza? Vai ser um prazer. Se a pessoa começa o tratamento e tem uma melhora geral, sono, digestão, mas começou com sensação de aperto na garganta, então, e nunca teve isso, então precisa, né, analisar assim exatamente o que é isso, né? Se é alguma coisa ali fisiológica primeiro, ou então se é alguma coisa às vezes só mental, só da cabeça da pessoa, né? Porque aí isso vai variar, é aí que tá. Para a gente investigar essas questões, é preciso exatamente saber o que está acontecendo, né? Se é uma coisa ali, de fato, vamos pôr aí, tipo, sei lá, de fato na garganta dela, na parte física, na parte orgânica mesmo ali, ou então se é só um pensamento, uma sensação, que aí talvez seja já uma supressão, né? Os parâmetros de boa digestão, melhora da digestão, vigor para o trabalho, esse tipo de coisa, são questões que podem nos mostrar que o remédio está no caminho correto, mas o mais importante é sempre olhar a lei de Hering, né, para que ela mesma vai realmente dizer para a gente como é que é. Agora, talvez isso seja uma coisa meio subjetiva também, né, que às vezes... Só que precisa fazer isso, precisa investigar para ver exatamente o que é, né? Mas é isso, pessoal. Então, já vamos terminar a live, tá?
Muito obrigado a todos por terem acompanhado, foi um prazer, tá? E, como eu disse, se você tiver interesse no nosso grupo de estudo, me chama lá no direct e a gente conversa mais, eu explico. E então a gente começa aí, vamos estudar junto, e vocês vão acompanhando as aulas também. As aulas têm duração geralmente de 2 horas. Você tem depois também um conteúdo disponível, né, slide e tudo mais. E cada vez mais a gente está buscando, né, trazer para vocês uma plataforma cada vez mais especializada, focada no estudo continuado da homeopatia. Então vocês aguardem que vai ter cada vez mais muita coisa boa, muita coisa interessante, muita coisa bem mais formulada aí, muito mais material muito mais pesado, grande, complexo e profundo sobre as questões da homeopatia, tá bom? Então um abraço a todos, uma boa noite e até mais, gente. Muito obrigado.